Hoje é terça-feira, dia 28 de janeiro de 2020. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, Avastou, iPad 10 anos, Banda 48 e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Vários cocas falando do coronavírus, que não sei se prefeito, mas o responsável pela cidade, Wuhan, omitiu informações no começo do surto, que 5 milhões de pessoas deixaram a cidade depois do início do surto. Aliás, vale lembrar, tá acontecendo o momento do Ano Novo Chinês, dia 25 agora, final de semana, foi o Ano Novo Chinês, que é uma espécie, a gente não tem muito esse, talvez carnaval, onde a galera viaja mais dentro do Brasil. Nos Estados Unidos, você tem aquele período de ação de graças, onde a galera viaja pra ver a família, tem um pouco dessa vibe o Ano Novo Chinês. No Brasil não tem exatamente um momento do ano onde a galera volta pra cidade natal. Mas enfim, esses números só comprovam aquilo que eu falei, existe protocolo. Se o protocolo vai ser seguido ou não, a gente sabe como lidar, não é pra menosprezar, longe disso. Tem que cuidar exatamente pra não virar uma coisa avassaladora. Fala um papinho que o coronavírus afetaria a produção, na verdade, de todas as fábricas chinesas, mas afetaria a produção do suposto iPhone 9 que chegaria agora em março, dos demais iPhones, né, no final do ano, em função dos componentes. As bolsas até deram uma esfriada em função do impacto do coronavírus. E outra coisa que vários cocas me perguntaram foi sobre o cadastro positivo. Eu vou colocar lá no Dojo um link mostrando como você consulta o seu score de crédito e também o do cadastro positivo, consulta gratuita. Tá lá no dojo.cocatec.com.br, área exclusiva para os patrões. Notícias. Cocatec. O destaque dessa terça-feira fica por conta da Avast, que foi pega, na verdade não ela, mas ela repassando dados. No final das contas, são aqueles acordos. A Avast estava repassando dados histórico de navegação dos seus usuários que estavam sendo vendidos. E quem é que estava comprando? Microsoft estava comprando. Mas ela falou, então, sabe o que é? Eu não tenho mais nenhum contrato ativo com a Jumpsoft, o nome técnico da empresa que estava vendendo. Yelp, TripAdvisor, o próprio Google, Pepsi. A Avast falou, não, tinha um opt-in aqui na história. Tem um opt-in para coletar dados, mas não tem o opt-in para coletar dados e vender esses dados. Completamente diferente. Você deixa eu coletar os seus dados, que eu quero fazer aqui, entender melhor o negócio todo? Ah, beleza. Ó, você autoriza eu coletar dados para vender esses dados, ganhar dinheiro com seus dados? Lembra que não tem como anonimizar por completo. Não tem nome, não tem e-mail nos dados que são vendidos, mas você conseguiria desanonimizar alguns usuários. Você acaba identificando aquilo que eu falo do comportamento de compra, quais são os sites, em que ordem esses sites são frequentados. Para o site em si, nem é de grande valia, porque ele já tem essa métrica, ele já sabe qual caminho, ele tem como saber qual caminho que o usuário fez dentro do site dele. Mas imagina, falei aqui da Microsoft, de repente a Microsoft quer saber como é que tá o uso, sei lá, do Google Drive. Microsoft não disse por que comprou esse uso, mas a Yelp, por exemplo, ela respondeu, falou, 2018 a gente teve que estimar qual o impacto na investigação antitrust do Google, o impacto das práticas competitivas do Google. Então a gente precisou desses dados. E outra coisa é que saiu o terceiro relatório do impacto, quanto que as empresas ganham, qual o benefício que as empresas ganham investindo em privacidade. A Cisco faz um estudo, é a terceira vez que ela faz esse estudo. Dessa vez foram 2.800 empresas em 13 países, incluindo o Brasil, e cada dólar que a empresa, em média, gasta em privacidade, ela ganha $2,70. Ganha quase 3 vezes mais. E outra coisa também que fui bastante cutucado pelos cocas, o iPad 10 anos, que eu não registrei a apresentação 10 anos de iPad. Com certeza o iPad, ele é um marco, já falei aqui. O iPad, ele tá numa categoria específica que não tem concorrente, para efeitos práticos não tem concorrente. No ali 2011, 12, 13, no início, você tinha muitos Androids, né, tablets Android. Hoje, mercado zero. Hoje o que você tem é um mercado de iPad, e o iPad mostra todo o potencial de um mercado. Entretanto,
Porém, todavia, o iPad ainda não se concretizou. A gente tem 10 anos de iPad e o iPad ele ainda continua sendo um brinquedinho. Claro que existem pessoas que conseguem trabalhar com o iPad. O próprio Timóteo fala, não, eu trabalho só com iPad. Mas qual é o trabalho do Timóteo? Responder e-mail, olhar um relatório. O Timóteo é um executivo. Ele toma decisões com base nas informações que são apresentadas. Ele não produz no sentido mais bruto da palavra. Conheço pessoas que tentaram usar o iPad e desistiram. Teve gente que conseguiu. Eu já tentei fazer algumas coisas no iPad. O iPad, ele acaba sendo uma alternativa pro Mac, porque dá pra fazer as coisas, mas acaba sendo muito custoso, sendo muito trabalhoso, fora algumas coisas que você não consegue fazer. Gosto muito do iPad. Toda vez que eu olho pro futuro, eu vejo que a computação vai ser mais próxima de um iPad do que de um computador tradicional. Não para uso pessoal, mas para uso mesmo, nem para produção em empresas, mas você quer uma telinha para consultar alguma coisinha ali rápida. O iOS tem condições de lidar com isso. Em caixa de loja, tem algumas tarefas que o iPad encaixa bem. Eu não consigo imaginar, no caso de caixa de loja, tudo bem que a gente pode entrar naquela que não vai ter mais caixa, que o sistema, a loja vai reconhecer você, mas vão ter momentos em que você vai estar interagindo com uma outra pessoa e como é que você vê aquilo que a pessoa tá vendo? Ela vai compartilhar, né, assumindo que seja um óculos, vai compartilhar a visão do óculos dela com você. Parece mais natural, olha, mostrar num papel, ter uma tela para mostrar, que acaba sendo isso. Você vai no mercado, por exemplo, você vai vendo ali as suas compras. Num caixa de mercado você tem um teclado, você tem um leitor, a pistola para ler o código de barras, você tem a tela. Não seria talvez prático juntar tudo numa coisa só, mas tela a gente vai precisar. E hoje a gente tem condições de colocar poder de processamento na tela, e é exatamente aí que entra o iPad. Então foram 10 anos. Agora talvez com o iPad OS, que tá, né, querendo ficar mais crescidinho, mais independente, tem uma porta USB-C que a gente pode ter uma coisinha, mas o fato é que o iPad ainda é um brinquedinho. Sim, eu sei que tem gente que trabalha com iPad. Fazer essa ressalva, porque sempre dá mais eu aqui. Sim, tem gente que consegue trabalhar com iPad, mas fica um pouco daquela vibe de ser agenda eletrônica, lembra? Anos 90 que tinha aquela agenda eletrônica da Cássio. Todo mundo tinha uma agendinha de telefones, aí veio a Cássio e digitalizou o processo. Tinha muito dessa vibe de brinquedinho que eu chamo. Cumpria ali a sua função, substituía tranquilamente a agenda telefônica em papel, mas não era para produzir, era um acessório. É exatamente isso que eu vejo no iPad. Se você quiser adotar como ferramenta principal, é extremamente trabalhoso. E uma terceira coisa que eu pensaria hoje é a OnGo, lá nos Estados Unidos. OnGo é um conjunto de protocolos. Acontece que os Estados Unidos liberou a frequência de 3.5 GHz para uso comercial. Você não tem ali o Wi-Fi de 2.4 GHz e 5 GHz. Você vai ter uma outra camadinha, 3.5 GHz, que a operadora vai poder usar, complementando o 4G para o 5G. Eu falo aqui 3.5 GHz, que é a base. Acho que são 4, digamos, protocolos, 4 subfrequências que foram liberadas. A partir ali, né, por exemplo, você tem o 3.5 GHz. Para 4G, se eu não me engano, tem 150 MHz. Daqui como exemplo, 3.5 GHz equivale a 3.500 MHz. Então, digamos, 3.500 MHz até 3.650 MHz, ou seja, exatamente uma faixa de 150 MHz, vai ficar aqui pro 4G, complementando o 4G, esse OnGo. É a banda 48, também conhecida. Começou em 2013, mais ou menos. Boa parte dos países já tá ok com essa liberação 3.5 GHz. Agora foi da Anatel americana a liberação à FCC. Você ainda não tem muitos aparelhos compatíveis. O iPhone 11, né, a safra de iPhone 11 é compatível. O Pixel 4 também e o S10, para dar um exemplo. Tem aqui uma praça de alimentação. Quero dar um boost aqui, o sinal tá fraco, mas eu não quero colocar uma antena padrão de celular. Eu posso estender para ter cobertura nessa área com o OnGo, com 3.5 GHz. Pensa num Wi-Fi, né? Faria vezes de um Wi-Fi, embora pro usuário ele vai ver conexão celular, porque é como se fosse uma das bandas, né? Eu falei, é banda 48. O que mais que a gente pode falar? Saiu Jackson Mark mostrando a câmera frontal do iPhone 11 Pro e tá melhor do que o 10S. O comparativo, na verdade, foi com o Max, mas não surpreende, não tá melhor que a concorrência. Concorrência impede igualdade, né? Um Galaxy S10 Plus, um Asus, o Zenfone 6, ficou entre as top 10 câmeras frontais. Ontem eu falei, né, do iPhone 11, o conjunto ficou em 17º, não entrou no top 10, mas os Pros estão dentro
dentro do top 10, câmera frontal, câmera traseira e vídeo. Tem um bom controle de cor, tom de pele, o modo selfie não, o modo retrato, tá bastante bom. Peca no ruído, né? Tem muito ruído ainda na imagem, você vai dando zoom, você vai vendo bastante ruído comparado com os outros modelos. Falando de qualidade, seu Neil Young, músico, aquele que fez, qual era o nome? O iPod Pono, né? Que era um iPod High Resolution. Ele falou que o Steve Jobs tinha dito pra ele que a Apple é para consumidor, não é para quem quer qualidade. E é um pouco disso, né? Os produtos da Apple têm sim qualidade, mas não é para audiófilos, não é para... Atende a grande maioria muito bem, talvez a parte superior da grande maioria, que quer uma qualidade. Os produtos são bem acabados, você tem design, tem qualidade, mas é uma qualidade a nível de consumidor, não é uma qualidade profissional. Você tem agora ali o Mac Pro, tem capacidade de processamentos bacanas, tem até como você colocar em rack de servidor, mas é mesmo um pouco por aí. Você tem uma tela retina, você compara com o mercado como um todo, vai comprar um notebook, faz experiência aí, vai ver o Dell, o HP, sei lá, vai ver o mercado concorrente, o pandemônio de modelos que você tem, tirando os gamers, vai sobrar ali, vai dar pra contar nos dedos da mão do Lula. Então entra um pouco naquilo que eu tava falando do iPad. É legal pra caramba, mas não tem concorrência prática. Quem há 10 anos atrás chegava junto consistentemente dos MacBooks era o Sony Vaio. Em 2019, a praga mais comum afetando 10% dos Macs foi Slayer, acho que é assim que se pronuncia. Eu vou colocar lá no Dojo mais informações dessa praga para você ver se você tá infectado ou não. Ele direciona suas buscas webs, instala extensões do Safari. Eu diria que você, como usuário educado, não tá infectado, mas por via das dúvidas, vou colocar lá a praga que infectou 10% dos Macs em 2019. Foi praticamente um terço do que rolou de pragas no Mac foi o Slayer. Para você ver como que o Brasil é grande. N26, que opera hoje em 26 países, o N26 não é por causa do 26 países, uma coincidência, atingiu 5 milhões de usuários. Nubank, só que no Brasil, mais ou menos o mesmo tempo, 5 anos de vida, tá com 20 milhões de usuários. São 15 milhões de Nuconta e 13 milhões de cartão de crédito. Nuconta mais popular do que no crédito. Apesar dos pesares, somos top 10 economia do mundo. Uma coisa boa, talvez, pra galera que quer Apple Pay na Nubank, é que quem levou o Apple Pay pro Itaú, o Marcelo Copel, agora tá no Nubank. Nubank, ela tá querendo se profissionalizar, não que não sejam profissionais, mas colocar profissionais de gestão para cuidar do Nubank. E aí os fundadores deixariam de cuidar do dia a dia, ficariam como conselheiros no quadro administrativo. Eu hoje tenho ido pra rua sem carteira tranquilamente, principalmente se eu vou pra um lugar conhecido, é uma coisa rápida, eu sei que eu não vou gastar dinheiro, ou se vou gastar dinheiro, eu sei que aceito os meus meios de pagamento, carteira não tá exatamente mandatório para mim. Saiu uma decisão da Justiça de São Paulo negando o vínculo trabalhista entre a galera que entrega comida e o iFood. Era uma ação do Ministério Público do Trabalho. Em dezembro passado, coisa de um mês, foi reconhecido o vínculo, e é praticamente a mesma lógica, entre os entregadores e a loja. Talvez uma leve diferença é que a loja atua no ramo de entregas e, né, ali você tem os entregadores. No caso do iFood, você pode dizer que o negócio dela é comida e não propriamente uma entrega, mas a resposta da juíza foi: olha, não tem caracterização de vínculo porque não tem pessoalidade, não tem subordinação, não tem continuidade. Ambas as decisões, tanto essa quanto a da loja em dezembro, são primeira instância. Vamos ver se esse ano azeita esse processo e a gente chega num denominador comum. Cadê? Aqui no Brasil aprovou a compra da Embraer pela Boeing. Tem um projeto de lei nos Estados Unidos de emoji nas placas de carro. E acho que foi um aeroporto, acho que foi Brasília, que colocou um emoji para identificar o status do voo. Achei mó legal. Curitiba tá com outra coisa também. A fila de embarque, você tem projetores mostrando... imagina assim, 6 quadrados no chão, que são projetados, né, do teto, onde você vê, ó, aqui vai ser a posição de embarque do F6. Aí você quer o F6, você entra naquele slot e vai andando. Não precisaria mais ter fila, só você ficar ali olhando a projeção. Ainda é teste, talvez a gente veja, né, se passar mais alguma coisa disso no futuro. Eu acho legal o emoji, acho simpático. O problema é como é que você vai dar a tua placa. Não, a minha placa é essa aí quando tiver que anotar. Às vezes eu tenho dificuldade de identificar um determinado emoji. Não identificar o que é, eu tô vendo ali o que é, mas às vezes eu quero ver a descrição. E aí eu vou no Mac, para o mouse, pego o emoji, para o mouse em cima do emoji, aí aparece a descrição. Tem umas descrições
mas que são hilárias. Ainda de mobilidade, Uber tá aqui no Brasil, aquele código de verificação que eu comentei com vocês, tá operando já aqui no Brasil, liberado aqui no Brasil. 99 atingiu 1 bilhão de corridas, aí fez estudando os dados, viu que 50 mil foram pro prédio da Uber, né? Nos arredores do prédio da Uber de alguma maneira, porque você não sabe pra onde é que tá indo, né? Colocou lá o endereço, né? Juscelino Kubitschek, número tal, mas, né? Enfim, vai saber pra onde vai. Mas claro, né? Vale a cutucada, a piadinha. Pelo Twitter, a 99 falou, pô, concorrência, eu vi aqui que mais de 53.629 corridas da 99 foram chamadas aí do prédio de vocês. Queria saber se tá tudo bem. Eles até colocaram um painel num veículo que foi até a porta do prédio pra, super, hiper, Uber. Obrigada a todos que economizaram mais de 53.269 vezes para ir de 99 ao prédio da concorrência. E a Bird, patinetes elétricos, comprou a Cirque, competidor de Berlim, Microsoft, Internet Explorer. Tá com uma falha de segurança grave, ainda não tem solução, é no 9, no 10 e no 11. E a Microsoft apresentou uma solução de contorno, some aqui com, né, esse arquivo, mas acaba afetando o comportamento de outras áreas, né, o Media Player, impressão de PDF. Né? A Microsoft tem, né, sempre aqueles, né, probleminhas. Tá forçando dentro do Office 365 a galera a fazer busca com o Bing e o Chrome, uma questão de tempo para ser Bing e Edge. Eu não sei por que ainda insiste no Bing, né? Google Drive tá rolando agora como PWA, Progressive Web App, e a Alibaba, a chinesa, patenteou um smartphone com 2 dobras. Imagina um iPhone. Você dobra o primeiro terço em pé. Você dobra o primeiro terço inferior e dobra por cima o primeiro terço superior. De jogos, né? Tempo que não falo de jogos. Fevereiro, vão pintar mais 2 novos jogos no Stadia. Tá lenta essa adoção, né? Por outro lado, o Google tá fazendo parceria com provedoras de internet para colocar a infraestrutura do Google dentro delas, ou seja, diminuir o lag. E aí na parceria acaba também, quem assinar com você que paga mais um tantinho, leva o Stadia, pintou a traseira do Xbox, o Series X, com 2 USBs, uma porta ótica de áudio, uma Ethernet e uma HDMI. Na App Store, rolou do Tetris, tá saindo da loja, quem já baixou vai estar funcionando até tal dia. Isso porque tá saindo do colo da EA a licença do Tetris e tá indo pra Network. Você pode jogar agora baseado em anúncios ou você paga para retirar os anúncios. Lojas da Apple, algumas lojas físicas, estão ganhando uma área dedicada pro Apple Arcade, principalmente para as crianças, né, irem lá e experimentar o arcade. Asphalt 9 tá disponível agora no Mac via Catalyst, é um Mac Catalyst App vindo do iOS. Outra coisa que eu achei peculiar, mas até que gostei. Taekwondo acaba meio difícil de você entender as regras, o que é uma pontuação, então a galera tá querendo fazer tipo videogame, onde você tem as barras de vida, e aí conforme você vai tomando os golpes, você vai perdendo vida. Te falar que achei bem simpático. E por último, registrar que a MGM tá na mesa para ser comprada. Aí tem Robocop, tem James Bond, The Handmaid's Tale, Apple TV Plus, obviamente estaria interessado, Netflix também estava interessado. Vamos ver quem leva. E assim, 2020, sim, o ano do podcast, porque o YouTube Space aqui no Rio tem agora um estúdio de podcast. Parece, né, incoerente, mas faz todo sentido. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quinta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.